Em um vídeo recente que eu fiz há pouco tempo, eu falei sobre a obra O Senhor Embaixador, do grande Érico Veríssimo. E naquela época eu já me planejei, que eu iria fazer então a biografia do Érico para a playlist Quem Foi, e claro, ia fazer antes do seu filho. Entretanto, com o falecimento recente do Luiz Fernando Veríssimo, muita gente me pediu para falar do escritor filho, do escritor gaúcho. Os dois eram gaúchos, mas do Luiz Fernando, que era o filho do Érico Veríssimo. Aqui no canal eu tenho 2 vídeos de 2 obras de Luiz Fernando, que são As Mentiras que os Homens Contam e O Clube dos Anjos. 2 livros que eu gosto muito, que eu acho que são muito prazerosos de ler, porque são leves e divertidos. Eu vou deixar os links na descrição, então se você nunca leu nada do Luiz Fernando, pode começar por esses 2 que são uma boa porta de entrada para a obra. Vou começar contando que o escritor Luiz Fernando nasceu em 1936 em Porto Alegre, quando seu pai, o Érico Veríssimo, começava a publicar suas primeiras obras. Era uma época, claro, então muito difícil para a família, que não tinha dinheiro. A mãe do Luiz Fernando, a esposa do Érico, ela dizia que fora a época dos móveis escandinavos. Por quê? Porque eles iam no mercado e pegavam caixotes de bacalhau que vinham da Escandinávia e aproveitava aqueles caixotes como móveis, como mesinha, como banco e assim por diante. A vida de escritor nunca foi fácil. Quando criança, o Luiz Fernando morou com a sua família nos Estados Unidos, porque o Érico, seu pai, fugindo da ditadura Vargas, foi lecionar na Universidade da Califórnia, claro, nos Estados Unidos. Eles voltaram, a família toda, em 45, quando a ditadura acabou. De volta ao Brasil, ele vai então ter um trabalho ali para se readaptar. Ele se apaixona pelo futebol e torna-se um torcedor fiel do Internacional de Porto Alegre, o seu time de coração por toda a vida, e sobre o qual ele vai escrever bastante em suas crônicas, tá? Então, o futebol tem uma importância grande na obra dele também. Leitor assíduo de literatura, então, infantil, juvenil, o Luiz Fernando contou em uma entrevista que o primeiro livro que ele leu foi justamente um livro do seu pai, chamado Caminhos Cruzados, mas como não era um livro para a idade dele, ele leu escondido e não contou para ninguém. Muito criativo, ele e a sua irmã Clarissa criaram um jornal, batia máquina, aquelas folhas normais que a gente cria quando é criança, para falar da família, falar o que acontecia dentro da casa, e eles pregavam esse jornal ao lado da Privada. Como Privada no Rio Grande do Sul também é conhecida como Patente, o jornal se chamava Patentino. Então o Luiz Fernando brincava que a pessoa já ia ao banheiro e já ficava ali atualizada lendo o Patentino. Em 1954, a família retorna aos Estados Unidos porque o Érico, seu pai, havia sido convidado para dirigir o Departamento Cultural das Organizações dos Estados Americanos, a OEA. E foi nessa nova temporada nos Estados Unidos, já que ele era mais jovem, que o Luiz Fernando conheceu e aprendeu a tocar saxofone. Ele conheceu, na verdade, o jazz. Ele era um apaixonado por jazz. No futuro, aqui no Brasil, ele vai até participar de uma banda chamada Jazz 6, tocando saxofone. Então, a música também
é uma coisa muito importante e sobre a qual ele vai falar muitas vezes. De volta ao Brasil, então a família toda volta. O Luiz Fernando vai colaborar como ilustrador na Editora Globo, depois como redator no Zero Hora, e ele disse que foi ali no Zero Hora, quando ele começou, que ele fez de tudo ali, mas que ele começou a escrever, que finalmente ele descobriu sua vocação. Ele descobriu que ele sabia escrever. Então, do jornalismo para a literatura, foi um pulo, né? E a literatura acabou levando a melhor sobre a música, sobre outros interesses que ele também tinha. Mais tarde, ele passa a colaborar em muitos outros veículos jornalísticos. Ele escreve na Folha da Manhã, no Jornal do Brasil, na revista Veja e no Estadão. Acho que é isso. Acho que eu lembrei de todos. O Luiz Fernando, então, ele escreveu um pouco sobre tudo, desde música, que eu já falei, até gastronomia, política, esporte, comportamento, cinema e a própria falou até sobre literatura. Em 1994, ele lança os contos de humor chamado Comédias da Vida Privada, e faz tanto sucesso que viria a se tornar um programa da TV Globo e depois uma série com 21 programas entre 1995 e 1997. Então, durante esses 2 anos, essa série era televisionada. Sua escrita é marcada por um humor refinado, por ironia, por sarcasmo, por uma linguagem fácil, coloquial do dia a dia, e por isso mesmo, então, ele se tornou um escritor bastante popular, muito diferente da obra do seu pai, que não era muito popular, né? Era um grande escritor, mas não era tão popular. Aliás, o primeiro livro do Luiz Fernando, uma coletânea de crônicas publicada em 1973, chamava-se justamente O Popular. Como cronista, o cenário urbano, né, e as muitas facetas da sociedade brasileira eram o seu foco, né? Comumente ele usava esse ambiente urbano nas suas crônicas. E isso é bastante importante, tá, gente? Porque dependendo, às vezes o cronista é mais do interior e às vezes ele é mais de grande centro. Ele sempre brincava que a sua musa inspiradora era o prazo de entrega. Tinha que escrever as crônicas no dia certo e ponto. Além disso, muitos dos seus primeiros romances também foram encomendados por editoras. E quando há essa encomenda de editoras, também tem o prazo de entrega. Então, o prazo de entrega, eu já vi vários escritores falando que realmente os obriga a escrever. Suas obras driblavam a censura durante a ditadura militar. Como as crônicas eram muito censuradas e havia muitos temas, muitas pessoas sobre as quais não se podia falar, o Luiz Fernando teve uma ideia e ele começou a desenhar e testar a censura. E aí ele foi percebendo que os desenhos não sofriam censura. E aí ele criou, então, personagens que eram cobrinhas, que eram fáceis de desenhar, e através dessas cobrinhas ele conseguia dizer o que as crônicas não podiam. Então, às vezes ele tinha um personagem, sei lá, um militar que ele não podia falar nada, aquela cobra tinha então as características daquele militar. Então, isso era um artifício para driblar a censura. Seus personagens marcaram a época, os mais famosos, o analista de Bagé, um psicanalista gaúcho que usava pseudociência junto com a sabedoria popular do Rio Grande do Sul. Então ele juntava essas duas coisas, era muito engraçado.
O analista, ele se dizia mais ortodoxo do que pomada minâncora ou que pastilha valda. Se você pensar, pomada minâncora e pastilha valda são coisas que existem na sociedade brasileira há séculos. A ironia era que o personagem era um ser grosseiro em uma profissão que precisava de sensibilidade. Outro personagem marcante foi a velhinha de Taubaté, retratada pelo escritor como, abre aspas, a última pessoa no Brasil que ainda acredita no governo, fecha aspas. A velhinha de Taubaté foi criada no governo do general Figueiredo nos anos finais da ditadura, da ditadura militar. As iniciais velhinha de Taubaté era o contrário, VT, o contrário de TV, porque ela passava muito tempo na televisão assistindo sobre o Brasil e fazendo comentários. Muito tímido, ele não se sentia bem falando de si próprio, ele sofria já nos últimos anos de Parkinson, mas quando ele estava só com Parkinson, ele conseguia manter as suas atividades. Entretanto, em 2021, ele teve um AVC e ficou com problemas de cognição e não conseguia escrever mais, o que é muito triste para quem escreveu a vida toda. E morreu então em 30 de agosto de 2025 com 88 anos. Mesmo com o enorme peso de ser filho de Érico, um dos maiores escritores de todos os tempos da literatura brasileira, o Luiz Fernando construiu uma carreira própria com uma narrativa, uma escrita muito sua, muito própria. Foi cronista, cartunista, publicitário, dramaturgo, romancista, publicou dezenas e dezenas de livros e vendeu mais de 5 milhões de exemplares. Também ganhou inúmeros prêmios. Então, se você não conhece a sua obra, de novo, vale a pena ver os vídeos que tem aqui no canal e se inspirar para começar a ler os romances e depois as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. E se você quiser conhecer as minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E por que de terça-feira? Porque como todo mundo que escreve, eu também preciso de prazo certo, porque senão eu deixo passar. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo post.